Pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade aqui nos estudos bíblicos, que o eterno Criador possa estar nos fortalecendo e nos abençoando a cada dia. Pessoal, nós vamos continuar, nós estamos fazendo a citação desse livro, O Cristianismo através do século, a história da igreja cristã. Pessoal, nós estamos falando sobre o surgimento e impacto do islamismo. Esse vídeo é o parte 2, beleza? Tem uma parte 1 e esse é o parte 2. Então vamos dar continuidade aqui no conteúdo que traz aqui umas informações bem interessantes sobre o impacto do islamismo, né? Vamos lá. A principal fonte da religião muçulmana é o Alcorão. Essa obra, 2/3 maior que o Novo Testamento, tem 114 capítulos, dos quais a maior fica no começo. Os capítulos vão diminuindo em extensão até o último, que tem apenas 3 versículos. O livro é repetitivo e desorganizado. A crença em uma divindade, num Deus, conhecido como Alá. Então, quando você vê eles falando Alá, eles estão como se estivessem referindo a Deus, ao Criador. É o tema central do islamismo. Alá fez conhecida a sua vontade através de 25 profetas, entre os quais se encontram personagens bíblicos como Abraão, Moisés e Cristo. Olha, fala do Messias também. E Maomé, que porém é o último, o maior de todos. Então, no caso, é interessante que no próprio Alcorão tem algumas passagens, que fala sobre a história bíblica também, fala sobre o dilúvio, fala sobre Cristo, sobre o Messias, fala sobre alguns personagens bíblicos. Isso é interessante. Eu acredito que tem muita gente que não sabia disso. Os muçulmanos negam tanto a divindade de Cristo quanto a sua morte na cruz. Fatalista, a religião propõe uma submissão passiva à vontade de Alá. Após o julgamento, o homem gozarão um paraíso sensual ou enfrentarão o terror do inferno. O bom muçulmano ora 5 vezes ao dia. Olha aí, 5 vezes ao dia, um bom muçulmano. O muçulmano ora 5 vezes ao dia. Recita também diariamente o seu credo. Também tem um credo, que nem na igreja também tem um credo. Com o rosto voltado à Meca. Jejum e obras de caridade são importantes, Então eles fazem, vamos dizer assim, na teoria, coisas boas, Eles jejuam, eles oram ao Alá, que é o Criador, 5 vezes ao dia, faz obras de caridades. E também tem um credo, Vamos lá então. Os muçulmanos santos são aqueles que pelo menos uma vez na vida fazem uma peregrinação à Meca. Então tem uma vez aí, eu não sei qual é a data correta, certinha, mas tem uma data aí que todo ano passa na televisão, nos jornais, que essa cidade Meca vira um fuzuê de gente. Muita gente vai para lá. E o islamismo cresceu muito. O islamismo deixou marcas culturais e religiosas na Europa Ocidental. Foi ela que assumiu e levou a Europa Ocidental através da Espanha árabe. A filosofia grega de Aristóteles, os escolásticos medievais tentaram integrar o pensamento científico grego e a teologia cristã através do uso do método dedutivo de Aristóteles, que ele chegou ao conhecimento por meio da tradução dos escritos de Aristóteles, feita por um Averroes. Essa influência foi tão grande na Europa no século XII que Rachin chamou o período de reinocência do século XII. As porções oriental e ocidental da igreja se enfraqueceram com as perdas pessoais e territoriais para o islamismo. Eles
tomavam muitos territórios das pessoas. Mas as perdas da Igreja Oriental foram maiores que as do Ocidente. A sólida Igreja do Norte da África desapareceu, e a da Terra Santa e o Egito foram perdidos. A Igreja Oriental conseguiu apenas impedir os bandos islâmicos de avançar além da Constantinopla. Como consequência, a atividade missionária exercida principalmente pela Igreja Ocidental centralizou-se no noroeste da Europa. A Igreja Oriental teve de enfrentar ainda o problema do uso ou não das imagens na igreja. Interessante, né? Uma das doutrinas deles é com relação à idolatria. Eles batem muito forte na idolatria, né? E a igreja, nesse período, ele já usava as imagens, que foi a tradição que foi introduzida na igreja através dos bárbaros que estavam se convertendo. E essas imagens nas igrejas, né, fez com que eles vinham e destruíam tudo, matavam todo mundo, né, por causa das imagens, porque eles eram idólatras. E aí você vai pensar, fala assim, poxa, mas no Alcorão fala do Messias. Pois é, por quê? Porque se você for ver a história de Cristo, do Messias, em nenhum momento ele pede para poder estar colocando imagens dentro de um local. Os apóstolos não tinham essa ideia de igreja que as pessoas colocaram no decorrer da história, né? Então você vai ver que muitas coisas que a igreja cristã faz hoje não tem nenhuma semelhança com Cristo nem com os apóstolos, né? Isso aí foi desenvolvido no decorrer da história, né? Através do paganismo que foi introduzindo dentro da igreja. E teve consequências graves. Isso aqui que aconteceu é uma consequência grave. Aconteceu com um povo judeu, né? Por causa da idolatria, por causa que eles começaram a idolatrar outras divindades, eles foram cativos, foram presos, foram mortos, muitos judeus por causa disso. Fazendo uma comparação. Interessante isso. Vamos lá então. Essa controvérsia, conhecida como controvérsia iconoclatas, surgiu em parte porque os muçulmanos acusavam os cristãos de idolatria. Tá vendo aí? Eles ficavam cultuando imagens por terem esculturas e imagens na igreja. Olha aí o problema. Esse enfraquecimento da igreja no Ocidente foi contrabalançada pelo fortalecimento da posição do bispo de Roma. Os patriarcas e rivais da igreja em Alexandria caíram sob o domínio islâmico e nunca mais recuperaram a possibilidade de falar pela igreja como um todo. O Papa não titubeava em se servir a todas as oportunidades para fortalecer a sua posição. Os islamitas resistiram obstinadamente aos esforços do papado e dos cruzados de reconquistar a Terra Santa, e desde então têm resistido durante a qualquer tentativa de missionários cristãos de propagarem o cristianismo entre os muçulmanos. Interessante isso aqui, pessoal. Só até aqui trouxe umas informações muito boas e dá para a gente fazer uma ligação, né? Dá para a gente entender certas coisas. Eles não aceitam idolatria. A pregação deles é forte. E a igreja, a partir do momento que elas colocam imagens, esculturas de imagem dentro dos templos para poder estar adorando, até mesmo pessoas usam nas suas residências, eles tinham como são idólatras, né? É contra o Criador. Por quê? Porque se você for olhar historicamente, principalmente na Torá, proibia essa prática. É proibido, né? Entre o povo que servia o Criador. No caso aqui, eles servem o Criador e chamam de Alá, né? Então você começa a fazer a ligação e fala assim, olha,
como é que pode? E eles eram duros, né, com relação a isso. E as pessoas, se as pessoas abandonassem e aceitassem a fé, eles deixavam as pessoas, né? Então é muito interessante essas informações, e até nos dias atuais é proibido cristãos em certos países muçulmanos. Por causa de quê? Por causa da idolatria, por causa das imagens, das esculturas. Muito interessante isso. Então, quando você começa a entender, né, a conhecer a história, né, não é que eu sou a favor deles, não, mas é para entender a história e tudo. Hoje você consegue compreender por que acontece, né, em país muçulmano, eles chegar e entrar nas igrejas e destruir tudo, porque eles são contra idolatria, né? E infelizmente, né, nos vídeos passados, se você for ver, você vai ver quando foi que foi introduzido essas imagens nas igrejas, por que foi, que é uma tradição pagã, né? E pelo fato da igreja fazer isso, ela está deixando uma brecha, né, para acontecer isso que aconteceu aí, né, de vir esses movimentos e destruir tudo e muitas pessoas morrer, até mesmo inocentemente, mas por praticar uma fé que não tem necessidade dessas imagens estar dentro dos templos ou até mesmo dentro dos lares das pessoas. Beleza, pessoal? Fique na paz, que o Eterno Criador possa estar te abençoando grandemente em nome de Jesus. Um abraço, até mais.